Fabiano, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E aparentemente nós vemos hoje um cenário de forte oportunidade, né, para terras, para quem faz investimentos em terras também aqui no Brasil, em relação aos estrangeiros entrando de uma maneira mais clara nesse mercado. Faz um resumo para nós, como é que isso funciona? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Bom, falando do projeto, é um projeto do senador Irajá Abreu, é o projeto 2963/2019. Ele tem um nome, Mais Terras para Mais Emprego e Mais Alimento, e eu acho que o próprio título já dá um inciso do qual é a ideia do projeto. Nós temos aí em torno de 140 milhões de hectares hoje, terras degradadas no país, ociosas, esperando por investimento, esperando por uma cultura. E eu acho que um projeto desse vai de encontro com esse nicho, né? Tem uma necessidade de investimento, tem uma demanda de investimento aí, os investidores estão batendo na porta já. Claro que o projeto é polêmico, mas eu acho que mais que polêmico, ele é um projeto que precisa ser melhor trabalhado, feito uma divulgação melhor, uma vez que o texto em si é muito conservador, no ponto onde ele restringe limites para estrangeiros em porcentagens, ou seja, o estrangeiro hoje vai ter uma limitação de 25% de terra, sendo que desses 25% vai ser 10% para cada etnia. Então, eu acho que só por isso aí já supera a narrativa de questão de soberania e tal. Então, eu acho que é um projeto... Que sempre foi a grande crítica de vender terras a estrangeiros. Eu lembro assim, que outros países que são produtores rurais vendem terras a estrangeiros, tem produtores estrangeiros. Isso. Estados Unidos tem, né, investidores estrangeiros. Exemplos Paraguai, nossos vizinhos, né, exatamente. Bolívia, Paraguai, exatamente. Então, assim, eu acredito que o texto, como eu falei, é um texto equilibrado, ele tem essas ponderações na questão da soberania, né? Ele tem uma série de restrições, uma questão em relação ao bioma amazônico, ele tem uma restrição, ou seja, o estrangeiro não vai poder adquirir terra lá. Em questão à faixa de fronteira, foi delimitado no texto uma faixa de 150 quilômetros da faixa de fronteira. Então, eu acho que é um texto bem conservador e bem robusto, e eu acho que agrega bastante para o agronegócio. Vamos pegar, você é consultor de investimentos, vou fazer perguntas que o dono Claro. de terras quer saber. Quem tem terra, quem está pensando em comprar terra aqui no Brasil, é a pergunta básica, né? Isso. Esse cenário, trazendo essa possibilidade de investimentos de estrangeiros, fazendo aquisições dentro desses parâmetros que você citou, os 25%, eu acho que é por município, inclusive. Sim, né? A questão da limitação é assim, são 25% por município, sendo que desse 25% por município é delimitado 10% para cada etnia. Então, o chinês ele vai poder comprar 10% em cada município, dos 25% que é destinado ao estrangeiro. Então, em cada município vai ter várias etnias, mas não 25% para uma etnia só. Então, eu acho que ajuda. Em relação ao mercado, eu acho que tem espaço, a gente precisa, como eu falei para você, nós temos muitas terras degradadas aí, precisando de investimento. O próprio estudo do Congresso fala numa ordem aí de 50 bilhões de reais de investimento. Consultores mais otimistas do mercado financeiro falam em até mais. Mas eu acredito que se a gente trabalhar aí nas casas dos 50 bilhões, a gente está falando de geração de emprego direto e indireto. Então, é um projeto que não só beneficia o agro, mas que também vem um pacote social junto. Porque à medida que o estrangeiro entrar comprando terra, ele vai precisar da mão de obra, direta e indiretamente, e eu acho que isso vai agregar para o cidadão e para o município, com geração de impostos, ITBI, ISS, e eu acho que é um benefício para todo mundo. Vamos falar de algo que você conhece, então. Especulação imobiliária dentro das propriedades. Eu tenho que perguntar isso. Para quem está querendo comprar terra agora aqui no Brasil, ou quem tem terra possíveis de venda para estrangeiro, poderia dizer para esse proprietário agora que está pensando em vender, não venda agora? E eu poderia dizer para quem está querendo comprar, compra logo? Eu acredito que sim. Tem a demanda, né? Então, a partir do momento que esse projeto passar, eu acredito que vai passar, ele já está bem avançado, tem essa questão dos estrangeiros querendo chegar, mas também o que eu tenho observado são fundos nacionais também querendo vir para o agro, querendo
entrar no setor primário, né, na aquisição de Por que terra. demorou tanto para vir, Fabiano? A questão é o seguinte, tem muita insegurança, tanto jurídica, a questão ambiental é um entrave muito grande. Você veja que o produtor hoje ele tem uma série de restrições e ressalvas na questão ambiental, então acaba inviabilizando a questão do investimento. Eu acho que hoje o maior problema passa pela questão ambiental. A partir do momento que a gente conseguir elucidar isso, deixar o Código Florestal, que já é um código atualizado, é de 2012, moderno, deixar ele mais eficiente, destravando essa questão ambiental, eu acho que a coisa vai fluir com mais velocidade. Então a gente pode dizer que hoje nós temos no Brasil, Fabiano, sobre aspecto político, de segurança pública, nós temos um ambiente para atrair investimentos do estrangeiro e também de investidores nacionais. Sim, o estrangeiro que chegar, ele vai estar sujeito a todo o código civil, florestal, penal, trabalhista. Então, assim, já foi feito esse ajuste e eu acho que está pronto para receber o investidor, seja nacional ou estrangeiro. O estrangeiro já vem há certo tempo com uma ansiedade de entrar no mercado. Vinha aguardando. Em 2010, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer suspendendo as terras estrangeiras. Desde lá para cá, não se viu investimento estrangeiro e eu acredito que agora esse projeto vem de encontro para poder tornar isso viável. E aquele risco jurídico de invasões que o Brasil teve durante alguns anos, hoje pode-se dizer que é muito menor, seguramente. Com certeza. A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Terra, onde um estrangeiro vai responder por ele. Ele vai vir e vai comprar terra. Se a terra não corresponder com a atividade econômica social dela, automaticamente ele está passivo de perder aquela terra, de ser desapropriado. Então, esse estereótipo que está sendo colocado de questão de soberania, que a terra pode ser usada com outra finalidade, ele cai por si só quando a gente passa a analisar com embasamento técnico o próprio Estatuto da Terra. E aí, para quem conhece mercado, sabe que o estrangeiro, seja ele chinês ou de outro país, ele vem para plantar mesmo. Ele tem um interesse de produção muito claro do que ele quer. E aí, em relação a essa questão, há uma outra crítica que se faz também, de que esses estrangeiros, eles produziriam aquilo que eles precisam no país deles, no caso aqui, para exportar, né, para o seu país de origem. Mas com a limitação da área, isso não traria um problema para abastecimento no Brasil em relação àquilo que o Brasil precisa para consumo interno. Pelo menos numa visão técnica, seria isso que se diria de agronegócio. Basicamente a gente está falando da relação oferta e procura. Automaticamente existe a demanda por alimento. Se a gente pensar a nível mundial, a gente vai ter que aumentar aí em torno de 50% nos próximos 20 anos o que é produzido hoje. Então, quer dizer, o celeiro é aqui, é o Brasil, então eu acho que não atrapalha nada em questão de competitividade. A terra para plantar está aqui no Brasil e não tem outro lugar no mundo mais. Olha, você tinha falado a respeito das áreas com degradação, com algum tipo de degradação. Hoje, no Brasil, dá para dizer, dentro desse projeto, sendo aprovado, tramitando normalmente, tem alguma região ou estado que teria uma procura maior, um impacto positivo melhor em relação aos estrangeiros? O que eu tenho observado é um movimento muito forte, já tem uma grande concentração de estrangeiros no sudoeste da Bahia. Entraram algumas empresas investindo e produzindo. Eu acho que talvez ali seja um polo onde vai ser explorado, mas no geral no Brasil todo, tem muita área degradada e com necessidade de investimento. Inclusive no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso? Inclusive no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Outra pergunta, aquela pergunta que vale mais, né? Aquela pergunta de 1 milhão, Fabiano. Em relação aos investidores que estão nos acompanhando, produtores rurais, qual que é o estado para investir em terra que é o mais interessante hoje? A pergunta atravessada. É difícil limitar o condicionamento do investidor a um estado. O investidor ele procura um negócio, ele não procura uma região ou ele vem para fazer negócio, então ele está buscando uma oportunidade. E essa oportunidade tem no país todo. A gente tem aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, mas a gente tem no Brasil todo. Como eu te falei, é muita terra degradada, terra com entravamento jurídico, litígio. Então eu acho que isso aí tudo pode vir ao mercado e pode favorecer todo mundo. Você vê algum efeito negativo para o país em relação a esse projeto que está tramitando? Não, como eu falei, eu acho só pontos positivos. Uma vez que a entrada desse dinheiro de fora
vai gerar emprego, então automaticamente já vai ter um impacto social. Num segundo momento, vai ser a questão do aumento de demanda de alimento, então com isso, tendo mais oferta de alimento, tende os preços a caírem. E a questão também do desenvolvimento das micro-regiões, porque acredito que esses estrangeiros entrando com dinheiro, eles vão, por conta de restrição, vão ter que comprar em várias regiões, né, em várias comarcas. E isso vai gerar uma demanda de emprego, automaticamente vem uma questão de infraestrutura para a cidade, e eu acho que todo mundo ganha. Tanto o setor do agro, e num segundo momento eu acho que a população no geral, via que a gente está com um número altíssimo de desemprego aí, né? Em linhas gerais, isso também traz uma valorização das terras brasileiras em todo o país, com exceção de áreas de preservação, como a Amazônia, como o Pantanal? A princípio, o primeiro momento, a procura vai ser por áreas com aptidão para agricultura, né? Eu acho que essa é a grande demanda. Então, essas áreas que tiverem condições de topografia, questão de chuva, climática, logística, eu acho que essas áreas, num primeiro momento, serão beneficiadas. Em segundo, por questão ressonância, quem vendeu uma área com aptidão para agricultura que não tem interesse em explorar essa atividade, ele vai buscar uma outra área que seja compatível com a atividade dele. Então, eu acho que isso é um processo em cadeia que vai acontecer. Tá certo, Fabiano. Quero agradecer a sua participação no Agricultura BR. Eu que agradeço.